Na verdade, a gente tinha uma suspeita de que existia uma empresa, uma construtora, que pertencia ao presidente da Câmara de Juiz de Fora, chamado Vicente de Paulo Oliveira. Mas isso foi uma descoberta numa conversa informal, não existiam documentos que ligassem diretamente o presidente da Câmara a Cogi. E nós precisamos, então, nós traçamos uma estratégia que era desvendar quem era a Cogi e quais eram seus sócios e tentar estabelecer a ligação desses sócios com o presidente da Câmara de Juiz de Fora, que era um dos homens mais poderosos da nossa cidade, um dos homens mais perigosos e que estava há 20 anos no poder. E nós, a princípio, buscamos essas informações sobre a empresa nos atos do governo e descobrimos que a Cogi, que nós ainda não sabíamos de quem era realmente, era a empresa que mais tinha ganho licitações junto à prefeitura entre 2005 e 2008, exatamente no ano que o Vicentão era o presidente da Câmara. E a partir disso nós fomos desvendando todo aquele grande novelo, que era saber quem eram os sócios da empresa. E nós conseguimos identificar os sócios, que a princípio aqueles nomes não nos diziam nada. Mas com aqueles nomes nós conseguimos, junto ao Ministério do Trabalho, conseguimos decifrar quais eram a vida profissional dessas pessoas. E aí sim conseguimos descobrir que essas pessoas trabalhavam como vigia, em profissões de um salário mínimo, enquanto eram sócios majoritários. Pessoas que não tinham condições de serem proprietários, de serem acionistas de uma empresa de construção do porte da Cogi. Não tinham condições financeiras, não tinham qualificação profissional para isso. E a partir disso, então, a gente começou a desvendar uma série de coisas. Então, identificamos os sócios, mas ainda faltava um elo principal. E esse elo a gente descobriu numa investigação na Justiça do Trabalho, na qual descobrimos que a secretária do vereador, do presidente da Câmara, ela era também a secretária da empresa, a secretária executiva, e ela representava o Vicentão em assuntos pessoais, judiciais. Ela era preposta dele e ela assinava por ele muitas coisas. Então esse foi o elo principal que a gente conseguiu, era a prova incontestável que faltava de que Vicentão era o verdadeiro dono da Cogi, todas aquelas pessoas eram testas de ferro. E tiveram vários desdobramentos, como a gente descobriu, a Cássia descobriu que a ONG também era utilizada nesse esquema, a ONG que ele tinha, a ONG, era utilizada, inclusive um dos pacientes foi sócio da Cogi, o nome dele foi utilizado na sociedade da Cogi. Era uma ONG de tratamento, de combate às drogas, e um paciente da clínica de tratamento que ficou lá menos de um mês. Nesse período de menos de um mês, ele foi sócio da Cogi. Com o endereço da ONG. E descobrimos ainda, através da investigação das licitações, que havia um beneficiamento ilícito do presidente da Comissão Permanente de Licitação a todas as concorrências que a Cogi entrava. A Cogi ganhou 19 licitações junto à Prefeitura para construção de escolas, construção de centros culturais, revitalização, e foram obras que não foram executadas na totalidade, muito caras. E por conta de tudo isso, porque tiveram vários desdobramentos aqui, a gente não pode se alongar muito, 17 pessoas foram demitidas. O presidente, tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura. O presidente da Câmara se viu alvo de uma comissão de ética entre seus pares. A população da minha cidade foi para as ruas pedir a saída dele. Isso gerou uma grande mobilização social e gerou um movimento, um ato chamado Fora Vicentão. Todos os carros da cidade tinham um plástico Fora Vicentão.
e a prefeitura implantou uma ação. Primeiro fez uma sindicância e descobriu que as obras eram de péssima qualidade, talvez como se eles já não soubessem, né? E que muitas das coisas que foram pagas não foram executadas. Então eles até hoje respondem a processo na prefeitura, respondeu a ação no Ministério Público e se viu acuado e, para não ser cassado, renunciou. Só que ele acreditava que ele voltaria através do voto nas eleições de outubro, porque ele já estava há 20 anos no poder, há 5 mandatos consecutivos. E ele perdeu historicamente nas eleições. Claro. Foi a maior resposta, acho que popular, ao nosso trabalho. Claro. A principal hipótese era essa, né? Que ele era o dono da Cogi, apesar de nenhum documento Ligar diretamente, ele assinar pela empresa. E foi essa hipótese que a gente conseguiu provar através da investigação. Na verdade, a primeira informação que chegou para nós era muito vaga e não foi nenhuma denúncia formal. Eu estava numa corrida de táxi, dentro de um táxi, indo para uma pauta e numa conversa informal com um taxista, a gente conversando sobre política. Ele disse: pois é, mas aqui a gente, em Juiz de Fora, a gente tem a empresa do vereador. E eu falei: empresa do vereador? Mas que história é essa? E fiquei interessada em descobrir que história seria essa. E aí, a partir disso, a gente levou essa pauta para a redação. Eu, Tássia e Ricardo, um outro colega que é do Brasil, que participou desse trabalho, nós então começamos o trabalho assim: nós precisamos, primeiro, descobrir tudo sobre a Cogi. Segundo, identificar os sócios da empresa. E terceiro, ver se há uma conexão entre os sócios da empresa e o Vicentão, porque ele tinha cometido quase um crime perfeito, porque ele nunca assinou um documento da empresa. Então, as informações não estavam disponíveis, assim, acessíveis para nós. Nós tivemos, como eu falei antes, que traçar uma estratégia de investigação e um caminho a seguir para que nós pudéssemos. Era no começo, na verdade, eu já usei até essa expressão, era um complexo quebra-cabeças com as peças totalmente desconectadas, nada tinha relação com nada. E o nosso trabalho foi buscar cada peça e montando até formar esse grande quebra-cabeça. A primeira fonte foi a própria prefeitura, porque as licitações são disponíveis, informação pública, mas também algumas fontes, alguns documentos porque na verdade restritos que a gente precisou convencer para ter. Nós utilizamos, além da investigação de campo, que nós fomos em todas as obras, e ouvimos os funcionários da Cogi, ouvimos testemunhas, ouvimos líderes de comunidade que afirmavam que viam o Vicentão nas obras. Nós buscamos em todos os órgãos do governo brasileiro informações que pudessem nos ajudar. Então buscamos a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Receita Federal, Receita Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Só que as informações, por exemplo, do Ministério do Trabalho são informações sigilosas e são consultas feitas no cadastro do governo. E isso não estava disponível para nós. E isso, o acesso a essas informações eram fundamentais para que nós pudéssemos identificar os sócios da Cogi. Então nós precisamos fazer todo um trabalho de convencimento junto ao departamento do Ministério do Trabalho para que tivéssemos acesso a essa informação que não é pública, ela é restrita e privada. Foi muito difícil porque existia o grande risco do fornecimento dessas informações, era que todo um departamento do Ministério do Trabalho fosse demitido por conta disso. E a chefe do departamento, depois de muitas conversas, ela resolveu nos ajudar num horário fora do horário do expediente de trabalho e colocou os fiscais do trabalho para abrir os arquivos do governo para que nós pudéssemos ter acesso.
como tanto um outro órgão, a Receita Federal, não é permitido que nós tenhamos acesso à declaração de imposto de renda de outra pessoa, mas nós conseguimos ter acesso à declaração de renda do Vicentão, que foi fundamental para descobrir que uma outra empresa, que era uma empresa oficial dele, ela tinha ficado inativa durante todos esses anos, então ela não poderia ser responsável pelo crescimento do patrimônio dele, que aumentou 4 vezes em 4 anos. Nosso jornal é um jornal muito pequeno, é um jornal que não tem recursos. O que nós precisávamos nessa investigação? De proteção, a garantia da nossa segurança. E foi impossível que isso fosse disponibilizado para nós. Então, foi um trabalho solitário, nós trabalhamos sozinhos, corremos todos os riscos, sofremos algumas retaliações fortes. E a única coisa que nós dispusemos para a investigação foi de cerca de $50 para que nós pudéssemos xerocar os documentos importantes que estavam nas licitações. É nada, né? O resto foi todo um esforço nosso para a gente conseguir chegar a esse resultado. Três pessoas, diretamente 3 pessoas. Durante 3 meses eu fiquei totalmente deslocada para essa investigação. A Tássia também participou e o Ricardo participou das repercussões. E alguns colegas de redação fizeram algumas matérias esporádicas do dia, porque foram muitas repercussões. E quase todos os dias tínhamos 2 páginas de jornal sobre esse caso. Na verdade, foi exatamente antes da primeira matéria, porque quando a gente conseguiu reunir todo o corpo de investigação, e era uma coisa muito... eram provas muito robustas, nós... no momento da publicação, na véspera da publicação, que aliás a gente publicou a matéria, o nosso planejamento era publicar a matéria num domingo. E nós entrevistamos o Vicentão na sexta-feira. Nós teríamos todo sábado para trabalhar a matéria. Mas quando nós entrevistamos o Vicentão, percebemos que ele faria qualquer coisa para evitar que essa matéria saísse. Então, num ato quase num golpe de Estado, a gente resolveu, na madrugada de sexta, soltar a matéria no sábado. Nós passamos a madrugada na redação, foi uma loucura. E nessa noite, a direção do jornal... condicionou... Nessa noite, a direção do jornal condicionou que a matéria só sairia se nós colocássemos no título "poderia ligar" e não afirmar exatamente. Foi uma ordem em função do tamanho do jornal, porque a direção temia que um processo desse fechasse a nossa redação. Então nós aceitamos que saísse assim, embora foi para nós muito contrariadas, porque nós tínhamos tudo, mas todas as provas, mas nós preferimos que saísse assim do que não sair. E foi uma decisão acertada, porque se não tivesse saído ninguém saberia, e 2 dias depois da primeira matéria, o Vicentão se afastou da presidência da Câmara. E depois renunciou ao cargo de presidente, mais tarde ao cargo de vereador, em apenas 3 meses. Uma das dificuldades foi a questão política mesmo, né? Dele ser um homem muito poderoso na cidade, da possibilidade de um processo causar danos financeiros muito grandes ao jornal. Mas acho que a qualidade da apuração e as provas que foi possível reunir
garantiram que a gente não enfrentasse nenhum processo nós não sofremos nenhum judicial. Ele até entrou com um processo na justiça contra a própria Câmara Municipal. Para impedir de ser investigado pela Câmara, mas ele perdeu na justiça. Perdeu na justiça. Ele tentou impedir a comissão de ética de funcionar, mas em nenhum momento contestou judicialmente as informações que nós publicamos. E eu acho que um outro impedimento era exatamente a dificuldade de acesso às informações que não eram públicas. Então, na verdade, eu acho que chegou um momento que foi preciso que nós conversássemos muito com essas fontes e realmente sensibilizássemos essas fontes da importância fundamental deles participarem disso. Nós sabíamos, talvez, que nós não poderíamos ter acesso às informações, mas, ao mesmo tempo, o argumento que a gente utilizava era esse: se você não nos ajudar, você então vai continuar lesando a nossa cidade por mais 20 anos. E isso foi um processo muito longo, demorado, de conquista de confiança das fontes. Então, esse também foi uma coisa muito difícil. De todos os tipos que você puder imaginar. A gente teve a nossa rotina bem alterada durante muitos meses. Para você ter uma ideia do nível de pressão, logo depois das primeiras matérias, o comandante da Polícia Militar de toda a região me telefonou pessoalmente e disse que o Serviço de Inteligência da Polícia tinha descoberto um plano para que eles nos dessem um susto. Então, que nós parássemos ali, porque nós estávamos correndo risco. E eu não sabia se aquele telefonema era realmente uma preocupação com a nossa integridade física ou se era um recado. E ele disse: vocês parem de fazer a investigação. E eu não falei nada, levei essa questão para a chefia do meu jornal. No dia seguinte, claro, nós não paramos, nós continuamos assinando todas as matérias, jamais deixaríamos de assinar o material nosso. E ele me ligou de novo e disse assim: você não parou. Eu disse para ele: se o senhor não pode me proteger, não me ligue mais. Então, e outras coisas, a Tássia num comício, pode falar. Foi um comício no meio desse processo todo, ele já licenciado da presidência da Câmara, ele foi fazer o lançamento da campanha dele. Chegou a informação na redação que ele estava dando uma festa com bebida liberada, no mesmo dia, aliás, que a Polícia Federal tinha apreendido computadores dentro do gabinete dele na Câmara. E ele estava dando essa festa praticamente ao lado da Polícia Federal. E eu fui para lá à noite de táxi e cheguei, era uma sala grande, como o salão onde está sendo a conferência, né? Eu fiquei na calçada, do lado de fora, na rua, tinha muita gente, e ele estava distante, em cima de um palanque, discursando e falando da questão da perseguição, da imprensa, que ele estava sofrendo, que eram calúnias, mas que ele reverteria aquilo nas urnas. Quando ele acabou de falar, o assessor parlamentar dele, que na verdade era um verdadeiro capanga, né? Pegou o microfone e disse: antes eu gostaria de agradecer a presença da repórter da Tribuna de Minas que está aqui. Então as pessoas começaram a olhar para trás, assim, a procurar quem era. Eu fiz sinal para ele, assim. Estava sozinha e foi praticamente cercada pela multidão. E ele continuou falando, eu pensei: não vou sair daqui enquanto ele não acabar de falar, também não vou fugir dessa situação, né? E ele continuou acusando a gente, falando que eles usavam o carro oficial da Câmara para transportar pessoas para o médico, uma coisa bem clientelista, né? E ele falou que por causa das nossas denúncias, esse serviço tinha sido extinto por culpa nossa, sabe? E as pessoas, assim, foram aproximando e me cercando, sabe? Até que ele acabou de falar, eu virei as costas, o taxista estava me esperando, e começaram a me xingar pelas costas.
foi uma apreensão, assim, né? Claro. ¿Y no tuvieron miedo? Sim. Sí, Esse me momento foi, eu imagino. senti meu coração, assim, Me imagino. acelerado, né? Sí. Mas acho que era importante ficar ali, pelo menos enquanto ele estivesse falando. Por mais que eu estivesse com medo, mas não queria transparecer que estava com medo. Eu acho que nesse caso o medo maior que nós sentimos, acho que é o que a Tássia também sentiu, era em relação à nossa família, a segurança da nossa família. Então chegou um momento em que a coisa esquentou tanto que eu falei pro meu pai, a partir de hoje você não diz mais pra ninguém que eu sou sua filha, pra você não correr risco. E ele falou assim, mas eu não posso fazer isso. Eu falei assim, pai, a única forma de você ter um pouco de segurança, se te perguntarem, fala que você não me conhece. Porque não existia, nós não tínhamos recursos para dar segurança para nossa família. E eu fiquei apreensiva pelos meus sobrinhos, pelo meu marido. Nós andávamos em comboio para ir embora para casa de madrugada, porque nós ficamos 12, 15 horas na redação e saímos 3 horas da manhã. Então ia um comboio de carro, minha chefe, eu atrás, às vezes levávamos a Tássia, nós não andávamos sozinhos. Isso foi muito complicado. Nós não sofremos nenhum tipo de processo judicial, até porque ele não tinha a mínima forma de responder a tudo aquilo. E como eu disse, ele não contestou as denúncias. Ele abriu um processo contra a Câmara, mas não alegando que eram mentira, mas alegando que os outros vereadores não tinham isenção para julgá-lo. Mas ele não contestou nenhuma informação. Várias repercussões aconteceram. Primeiro que foi instaurada uma comissão de ética a partir das denúncias. A prefeitura implantou uma sindicância com base, isso foi interessante, tanto a comissão de ética quanto a prefeitura, eles instauraram sindicâncias e a comissão de ética com base nas nossas denúncias, está por escrito no embasamento das petições, né? De acordo com matéria investigativa da Tribuna de Minas, que foi descoberto isso, isso e isso. Então, foi instaurada uma sindicância da prefeitura que identificou que a maior parte das obras não foram executadas como previsto no contrato, que o material utilizado era de qualidade inferior e que algumas obras sequer tinham saído do papel. E o Ministério Público também entrou no caso e hoje, atualmente, além de ter perdido nas urnas, ele responde ao processo judicial movido pela Prefeitura para ressarcimento dos valores pagos à COGI, que foi cerca de 5 milhões de reais. Fantástica, porque pela primeira vez a gente viu uma cidade inteira reagir. Começou timidamente uma indignação dos leitores, até que representantes de sindicatos começaram a encabeçar um movimento Fora Vicentão que ganhou as ruas e pessoas comuns iam lá e assinavam um abaixo-assinado pedindo a retirada dele, depois manifestações até a saída dele. Para você ter ideia, quando ele saiu, renunciou ao cargo de vereador e perdeu nas urnas, esse mesmo movimento Fora Vicentão fez um ato simbólico de faxina nas escadarias da Câmara e o enterro simbólico do Vicentão. Eu acho que o impacto foi exatamente esse. Assim, ele era um vereador mais votado sempre, há 20 anos no poder. A cada legislatura ele galgava o maior número de votos. E ele teve uma perda histórica porque a estimativa de voto que ele teria, já que ele vinha num crescendo em todos esses anos, era de uma média de 6 mil votos. E ele não atingiu 2.500 votos. É o mesmo número da primeira eleição. Então, a gente tem certeza que isso foi uma resposta popular ao nosso trabalho. Em termos de leitores, a primeira semana aumentou a tiragem um pouco. Eu entendi eleitores, desculpe. Leitores, sim, perdão, desculpe. Então, apaga essa página. Aumentou um pouco a tiragem do jornal, que não é uma grande tiragem, né? São cerca de 10 mil por dia, exemplares ao dia.
Se aumentou. Aumentou. E nós recebemos muita correspondência. né? Muita manifestação. E o mais interessante é que nós temos uma edição eletrônica do jornal. E foi muito impressionante que a cidade não dormia enquanto não saísse novas informações sobre o caso. As pessoas ficavam acordadas esperando a colocação da edição eletrônica, porque elas não queriam esperar o jornal no dia seguinte. Foi incrível, foi incrível. As pessoas ficavam acordadas. Isso várias relataram. Eu não vou dormir enquanto eu não leio na internet qual é a novidade do caso e tal. Foi realmente, a gente teve uma grande repercussão mesmo, em todos os sentidos.